Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor João César de Física aqui do All In Cursos. E esse vídeo aí que eu vou passar para você vai ser, gente, ou uma mega diquinha para você ganhar tempo numa resolução, para você enxergar o exercício de uma maneira mais fácil, para elucidar a teoria para você, ou para você ver aquele exercício aí que está pegando para você, que você quer ver como que resolve ele, tá? Então, vem comigo aqui para você dar uma olhadinha. Considerando que haja 1 centímetro cúbico de mercúrio no interior desse termômetro, quando a temperatura é de 0 graus Celsius, e que a área da seção transversal do capilar do termômetro seja de Brown, e o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é Brown, calcule a variação do volume do mercúrio quando ele vai de 0 para 20 graus Celsius. E depois calcule a distância em centímetros entre as indicações 0 e 20 graus Celsius. O pessoal agora aplica tudo isso. Nesse termômetro, desprezando a dilatação do vidro. Porque nós fizemos exercício, né, gente? Lembra? Que a hora que você esquentava lá o líquido crescia e o recipiente também. Não é, gente? Nesse caso não, tá? Nesse caso só o líquido cresce. Pessoal, eu quis ler primeiro, assim, com vocês. E assim, turma, o desenho aqui é vital. Se a gente não faz desenho, a gente não faz o exercício. Então vamos ler agora fazendo um desenho. Considere que haja 1 centímetro cúbico de mercúrio no interior desse termômetro quando ele está a 0 graus Celsius. Então, ó, eu vou pensar que esse termômetro é um cilindro, gente. Ele é um cara assim, ó. Ele é um cilindro, ele é assim. E ele vai ter aqui 1 centímetro cúbico aqui assim, ó. Né? Ó. Ou seja, isso aqui vai ser como se fosse o nosso volume inicial, 1 centímetro cúbico. E quando a gente tem, gente, 1 centímetro cúbico, a temperatura, então, que ele registra, que ele fala que é 0 graus Celsius, tá? Ele deu que a área desse tubo é de... Tananã. Então, é esta área aqui dele, gente, ó. Esta área aqui dele é de 1,2 vezes 10 a menos 3 centímetros quadrados. O coeficiente de dilatação volumétrica, ou seja, ele já deu para nós que é, gente, o gama do mercúrio é 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Calcule a variação do volume do mercúrio quando ele vai para 20 graus Celsius. Meninos, quando a gente... você imagina assim, então, está 0 graus Celsius, está lá, tem 1 centímetro cúbico. Se a temperatura começar a subir, esse líquido aí começa a dilatar, né, gente? E é isso que a gente usa para medir a temperatura, concorda, moçada? Ele está falando assim, ó, se for para 20 graus, o líquido aqui vai dilatar, vai crescer e vai vir para cá, ó. E aí ele vai estar indicando 20 graus Celsius, concorda? A pergunta dele qual é? Quanto que o líquido dilatou? Quanto que ele cresceu? Turminha, dá para você entender que ele saiu daqui e veio para cá? Dá para entender isso? Tá? Mas a pergunta não é o volume que ele vai ocupar. A pergunta é o volume que ele dilatou. É isso aqui, ó. Então ele quer saber esse cara. Eu vou chamar então de ΔV, da variação do volume do mercúrio que eu quero saber. Ô, gente, ele pediu a dilatação, né? O tanto que cresceu. Eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o loft. Concorda ou não, gente? Não esqueça de você se inscrever no canal e você curtir aqui, belezinha? Que ajuda a gente bastante nisso, tá? Então, a primeira coisa, questão é aberta, hein? Mostrando para o cara o que você está calculando. Nós estamos calculando o tanto que o volume de mercúrio cresceu. Então, vou colocar aqui um loft, mas o loft eu coloco é o loft para o volume, né? Então, o tanto que o mercúrio vai ter dilatado é V0 gama ΔT. É isso. Quanto que é o volume inicial de mercúrio que tinha ali, meninos? 1. O gama do mercúrio? 1,8 vezes 10 a menos 4, não é? Quanto que variou a temperatura, gente? Foi de 0 para 20. Quanto que variou a temperatura, meninos? 20. Números iniciais. Tá bom? Então, isso aqui vai dar 3,6 vezes 10 a menos 3. É isso. 3,6 vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos. Olha lá, ó.
Então, nós já achamos o tanto que o líquido raw, o tanto que ele cresceu. Então, o tanto que ele cresceu, 3,6 vezes 10 a menos 3, que foi a dilatação dele, tá bom? Aí a outra perguntinha é quanto que é a distância em centímetros do 0 ao 20? É isso, gente? É isso? Pessoal, a outra perguntinha que está aí, ele quer saber isso aqui, ó. A altura que esse líquido cresceu. Essa distância daqui até aqui, ó, que eu vou chamar de H. Ele quer saber quanto que é isso. Desprezando a dilatação do recipiente. Então, mas o tamanho desse termômetro não é, foda-se. Se ele é desse tamanhozinho, ou se ele é desse aqui, eu quero saber só quanto que é do 0 ao 20. Eu quero saber só isso. Quando o líquido saiu do 0 e foi para o 20, quanto que centímetros que cresceu. Agora, o tamanho que é esse termômetro, assim, ó, se ele é assim, ou se ele é assim, lógico, ele tem que ter um tamanho mínimo para ter essa aqui, senão o mercúrio cai, né? Mas o tamanho dele não importa. Eu só quero saber daqui até aqui. E aí, turma? Como é que a gente vai achar agora essa altura? Esse é um exercício que, se você não faz aquele desenho que eu fiz, você não enxerga. E agora que você faz, gente, ele está berrando na tua cara, que não está não, moçada? Ou, você acabou de achar esse volume aqui, ó. Tá vendo? Ele te deu esta área aqui, ó, né? E ele pergunta quanto que é essa altura. Não. O que é volume mesmo, moçada? É isso, gente. Então, se a gente olhar ali, ó, para o tanto que ele cresceu, eu vou usar que aquela dilatação ali, ó, né, aquele volume que cresceu, é a área da base vezes a altura. Ó. Você está vendo? A segunda parte é uma questão de geometria, né? Aquele volume de azul que eu marquei ali, 3,6 vezes 10 a menos 3. Área da base, 1,2 vezes 10 a menos 3, não é? E a altura eu quero saber. Show ou não, né? 10 a menos 3 com 10 a menos 3, cut. Então, esse H vai ser 3,6 por 1,2, dá quanto, gente? 3 centímetros. 3 centímetros, que é isso aqui assim, né, Pedro? É bastante. Muito tempo, sim. 3 centímetros é aquela alturinha. Aí, Luma, se o termômetro tiver 50 centímetros, né? Ou se ele tiver 5 centímetros, para mim, a pergunta dele é quanto que é do 0 até 20, tá? Mas você veja, fala a verdade. Se você não faz aquele desenho, se você pensar nisso, mano, você fica patinando. Galera, curtiu essa aula? Então olha só, ó, aponte o celular para o QR Code na tela ou clique no link da descrição e ganhe uma aula experimental gratuita.